Nós estamos com uma medida provisória que é um crime contra o Brasil. Uma medida provisória que privatiza a água, que privatiza o saneamento. Nós não podemos colocar as Santas Casas nesse esgoto. Quando um acordo de plenário, ele tem que ser respeitado. Como o plenário é soberano, havendo um acordo entre líderes, com o aval desta presidência, nós não faríamos a leitura. Pode suscitar a obstrução e votar, presidente. Vamos retirar as obstruções aí. Em uma sessão tumultuada, os partidos de oposição tentavam obstruir as votações para evitar a leitura da medida provisória que muda o marco regulatório do saneamento básico. Para os deputados oposicionistas, a MP significará a privatização do setor, com prejuízo para a população de baixa renda. Nós estamos com uma medida provisória que é um crime contra o Brasil. Uma medida provisória que privatiza a água, que privatiza o saneamento, que vai aumentar a tarifa da água e do saneamento, particularmente para a população de baixa renda. Por isso, o PT não tem como votar a favor dessa matéria sem questionamento, inclusive, do mérito. Todas e todos nós somos favoráveis à Santa Casa, mas aqui é preciso dizer que é hipócrita os que defendem tirar recursos do FGTS para Santa Casas e votaram a favor da emenda constitucional 95, que congela os gastos com a saúde e com a educação. Essa matéria tem que ser votada no dia de hoje, porque ela vem salvar as Santas Casas de Misericórdia com a utilização de recursos, dando um aporte para essas Santas Casas de Misericórdia. Agora, a obstrução que faz o PT está sendo contra as Santas Casas de Misericórdia. Eu também entendo que o dinheiro do FGTS deve ser usado na habitação popular, assim como saneamento. E nas grandes infraestruturas que vêm a viabilizar a mobilidade urbana, entre outras áreas. Mas a situação das Santas Casas necessita de que nós aprovemos na noite de hoje essa medida provisória para vir a salvar as Santas Casas de Misericórdia. Senhor presidente, deputadas e deputados, vamos parar de enganar a população. É feio isso. Todo mundo aqui, pelo menos, não a população, sabe que medida provisória tem efeito imediato desde o momento em que é editada. Portanto, as Santas Casas não ficarão estranguladas até o fim da vigência desta medida provisória, que já está sendo apreciada aqui, já está tramitando. Estamos, sim, obstruindo para impedir a apreciação da 844 para que essa ideia nefasta de privatizar água, saneamento, prejudicar os estados e os municípios, e em especial as populações mais pobres, com esse processo, caduque. Com todo o respeito, Chico Alencar, que há necessidade da regulamentação dessa emenda, dessa medida provisória. Se esgota dia 14 de dezembro, mas tem a regulamentação. E é fundamental. Primeiro, as Santas Casas estão sofrendo, elas estão desempregando, está chegando o fim do ano, tem o 13º, elas têm que pagar o 13º, elas têm que parar de demitir, elas têm que melhorar o atendimento. Esta é uma baita emergência. Então precisa uma baita atenção desta casa, independente da polêmica medida provisória do saneamento. O PCdoB é a favor da medida, é a favor das Santas Casas. Eu sou a favor do Hospital Santa Isabel, Martagão Gesteira, Irmã Dulce, em Salvador. Mas o que está se discutindo é o ritmo da sessão. Essa medida provisória, ela vige até dezembro. E nós estamos já na fase dos destaques. Portanto, temos tempo para votá-la. No entanto, a medida provisória 844 é uma medida antinacional que vai facilitar a venda das companhias de água e saneamento, que vai lamentavelmente garantir saneamento básico apenas para quem tem dinheiro. Infelizmente, os municípios mais pobres não terão serviços. Está havendo uma confusão. A medida provisória que está em pauta é das Santas Casas.
Se a gente tiver embate na medida provisória do saneamento, é a outra medida, não é essa. Na verdade, essa é para poder salvar as Santas Casas. A situação das Santas Casas é extremamente caótica e crítica. Se nós não resolvermos esta questão, a saúde pública, o SUS, que já está um caos, virará certamente um descontrole total. Então, em defesa das Santas Casas, pela necessidade de atendimento aos pacientes mais pobres, aqueles que precisam de atenção, nós precisamos dar água às Santas Casas. Nós precisamos dar ar, a sobrevida às Santas Casas. Portanto, podemos votar a medida provisória 848, garantir os recursos para as Santas Casas e depois vamos para o embate da questão do saneamento. Mas não podemos colocar as Santas Casas nesse esgoto. A medida provisória das Santas Casas já está, como disse a deputada Alice Portugal, quase que 80% ou 90% do seu trâmite concluído. Estamos aqui apenas apreciando os destaques. O que nós temos que chamar a atenção do Brasil é para a medida provisória 844, a medida provisória da sede, a medida provisória da poluição, a medida provisória da conta alta. Essa sim, que é uma medida que chegou aqui no apagar das luzes do governo e que sua tramitação tem que ser barrada. Trata-se da privatização da água e do saneamento no país. A Bahia, por exemplo, tem 2/3 do seu território no semiárido. Privatizar água e saneamento, entregando o filé e deixando as pequenas cidades do semiárido despossuídas de investimentos, é maltratar a vida do nosso povo. Por isso o PSB entende que neste tema nós somos favoráveis às Santas Casas, mas para chegar a 844 somos forçados a obstruir esta matéria neste momento. O processo de votação avançou com a proposta de acordo feita pelo governo. Porém, com o pedido do presidente da Câmara para que fosse feita a leitura da medida provisória que dispõe sobre a privatização de estatais do setor de saneamento, foi criado um impasse. Para que a gente possa avançar, nós fizemos uma reunião pelo governo com a oposição ali para poder construir o seguinte entendimento. Nós suspendemos o processo da 844 na noite de hoje. Nós vamos votar os destaques da 848 para que nós possamos concluir a 848. Nós já fizemos uma agenda com o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, que vem amanhã de manhã aqui à casa para se reunir com todos que queiram discutir a 844 para a gente tentar construir com ele um acordo daquilo que é possível ser votado. E essa é uma discussão que será feita com o próprio ministro das Cidades na tentativa de fazer um acordo. Como o acordo tinha sido a não leitura da 844, nós fomos informados pelo presidente que este acordo, especificamente, não daria para a gente confirmá-lo, porque há um desejo da presidência, não do deputado JHC, em ler a 844 hoje. A oposição, numa demonstração de boa vontade, retiraria agora à noite a obstrução. Se vier um anúncio que esse acordo caiu e que a leitura será feita, a obstrução será mantida. Já perto de 10 horas da noite, o deputado JHC, que presidia a sessão, deu aval ao acordo feito em plenário entre governo e oposição. Vossa Excelência, o acordo de plenário, quando um acordo de plenário, ele tem que ser respeitado. Vossa Excelência, espero que, enquanto presidente, respeite o acordo. Eu peço ao PT e aos partidos de oposição que estão em obstrução que mude a orientação, desde que Vossa Excelência autorize. Falei em português claro que regimentalmente e constitucionalmente teríamos que fazer a leitura. Porém, como o plenário é soberano, havendo um acordo entre líderes, com o aval desta presidência, nós não faríamos a leitura. E todo mundo acordou com a adonou nesse momento. Com o acordo firmado, os deputados concluíram a votação da medida provisória que cria uma linha de crédito com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para socorrer as Santas Casas e os hospitais filantrópicos que atendem pelo Sistema Único de Saúde, o SUS.
A matéria será enviada ao Senado. Nada mais justo do que termos aprovado essa medida provisória. Quero lembrar que é o financiamento com juros até 8,6%. Por quê? Porque os valores que o Sistema Único de Saúde remunera às instituições hospitalares não cobrem as despesas dos procedimentos realizados. Incluirmos as APAES e as entidades com pessoas com deficiência é muito justo e de direito, porque as APAES também estão prestando assistência ao Sistema Único de Saúde. Hoje à noite nós tivemos duas vitórias importantes. A primeira foi a compreensão para nós colocarmos recursos para santas casas na área da saúde. É fundamental isso e o acordo conduziu para nós pudéssemos votar isso. Mas também, e muito importante, não ler hoje à noite. A medida provisória 844 é a maior vitória, porque nós estamos garantindo que a água fique pública, que não se privatize. O Paraná tem 75 cidades que têm serviços municipais de água e esgoto, algumas com 3 mil habitantes, e todos eles são superavitários, todos eles o prefeito não quer entregar o seu serviço de água e esgoto. Então é também uma falácia a questão do subsídio cruzado, quando as companhias dizem que precisam manter a exploração das grandes cidades para subsidiar as pequenas cidades. Isso não é verdade. Os serviços municipais de água e esgoto podem funcionar, o prefeito não precisa licitar, não precisa nem entregar para a companhia de saneamento e nem entregar para uma companhia privada. Ele pode explorar, através de administração direta da prefeitura, o serviço municipal de água e esgoto. Na sessão do Congresso, o embate aconteceu por causa do remanejamento de créditos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, para alguns ministérios. A consulta que eu faço ao plenário é que o 38 houve um entendimento com alguns líderes marcando posição contrária. Eu vou botar o 38, como eu disse, separado. Nós acordamos de fazer a discussão em separado 38, que é a divergência. Eu quero chamar a atenção dos deputados, dos senadores, sobre o 38. Nós estamos aqui com mais de 400 milhões sendo retirados do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. E eu vi um deputado dizendo, mas que coisa boa, não tem mais necessidade de pagar no programa do auxílio-desemprego. O problema é que nós comemoramos agora um ano da entrada em vigor da reforma trabalhista e um dos elementos da reforma trabalhista que nós votamos, deputado Luiz Erundina, contrários, foi exatamente o que os patrões queriam e que o governo queria à época golpista, que era dificultar o pagamento para o seguro-desemprego. Então, é essa reflexão que nós temos que fazer. Mas, especificamente, senador Eunício Oliveira, do ponto de vista do mérito, nós não concordamos que recursos do FAT não estejam disponibilizados para os trabalhadores quando eles precisarem no momento do desemprego. PLN 38 de 2018 da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização abre aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União em favor aos Ministérios da Justiça, Segurança Pública, da Defesa, da Cultura, do Planejamento, do Desenvolvimento e Gestão e dos Direitos Humanos. Crédito suplementar no valor de 435 milhões de reais. A proposta foi aprovada e agora segue para a sanção presidencial. A Câmara Federal e as Assembleias Legislativas produziram 7.517 leis e decretos que terminam interferindo de uma forma ou de outra exatamente na vida do empreendedor. No Brasil, como resultado de todo esse emaranhado, dessa burocracia, desse governo que atrapalha diariamente a vida do empreendedor, nós temos 34 milhões de brasileiros trabalhando na economia informal e apenas 33 na economia formal. Temas de interesse nacional debatidos em plenário. A reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Registro aqui também o meu repúdio, como assim fiz na época, da minha manifestação de tristeza pela atitude que o Senado fez covardemente de jogar para despesas públicas do próximo governo
esse aumento dado aos juízes. Isso é uma excrescência, é uma vergonha. O Senado deveria ter atitude e o presidente da República precisa de fazer essa correção. Não podemos aceitar isso em hipótese alguma. É uma irresponsabilidade, uma insanidade.